Então, começar, eu acho que, primeiro, a gente tem que agradecer a todos os presentes, né? Em nome da Comissão Estadual de Residência Médica do Estado de São Paulo, em nome do professor Kimura, que nesse momento encontra-se afastado da sua presidência, e estamos com o doutor Ricardo Mendes Pereira, que é o vice à frente da CEREM São Paulo. Meu nome é Paulo Fernando Constâncio de Souza, eu sou do Conselho Deliberativo, mas desde o início da gestão com o professor Kimura. Estivemos à frente da CEREM São Paulo, a gente já vinha num processo anterior, na gestão da doutora Dinan, enquanto eu fui do Conselho Municipal de Residências Médicas aqui do município de São Paulo. Com a pandemia, a minha aposentadoria chegou também no mesmo período, e aí eu não pude ter o que eu gostaria, né? Que era sair um pouco para passear. E aí nós entramos de cabeça com a CEREM e com o professor Kimura à frente, com uma série de projetos, com gestão e com ideias novas que trouxeram aí um momento diferente para a CEREM São Paulo. Mas mais importante que isso, nesse momento que nós estamos aqui com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, é exatamente para juntar esforços para uma melhor condição das residências médicas no país. Com a demanda da Resolução 25, de 16 de abril de 2019, essa é a que permite, então, essas vistorias conjuntas, a gente só observa ganhos para nós, enquanto Comissão Estadual de Residência Médica, enquanto Comissão Nacional de Residência Médica, trazendo também o olhar mais tecnológico, mais técnico, principalmente com relação às novas residências que estão surgindo no nosso país. Nós temos uma série de necessidades, a CEREM São Paulo e as COREMES têm uma série de necessidades de atendimento à legislação, de infraestrutura, de recursos humanos, com conteúdos programáticos que sejam bem definidos, com objetivos, e isso faz com que a gente repense na Resolução número 2 de 2006, que ainda traz as competências mínimas dos programas. E entendemos com isso que as matrizes de competência, que não irá substituir a resolução, mas irá complementar para um futuro que a gente possa realmente ter avaliações dos programas de residência médica que existem e dos nossos residentes. E só isso vai ser possível, eu acredito que seja possível somente com a sociedade apoiando a Comissão Estadual e a Residência Médica. Eu acho, aí é um momento particular meu, mas com certeza que integra a maioria das pessoas, que isso vai trazer os frutos que a gente precisa. Então, por isso mesmo, nesse movimento, e principalmente porque um dos objetivos será criar novos instrumentos de avaliação em conjunto com as sociedades, que é o que traz, inclusive, na Resolução 25 de 2019, com aqueles que assinarem esse termo com a Comissão Nacional, as sociedades que assinam esse termo com a Comissão Nacional. Então, nós temos que aprender esse novo momento, um momento de não ensinarmos apenas, de não darmos apenas os ensinamentos, mas crescer junto com os novos orientandos, com os nossos novos aprendizes, de serem capazes de realizar e com isso, quais as competências que nós queremos que eles saiam, as mínimas competências que eles saiam ao final dos seus 5 anos de formado, por enquanto, e já entendo que como discutimos ontem até isso junto à Comissão Nacional, entendemos que a matriz de competência é algo realmente orgânico, vivo, que precise receber visitas periódicas para saber se será só isso ou será menos isso que eles devem aprender. Acho que esse é um caminho que a gente não pode perder as competências. Então, aí veio essa ideia, né, junto à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia,
de nós nos apropriarmos um pouco mais dos instrumentos de avaliação que já são feitos por vocês, que a gente possa realmente crescer e entender e divulgar isso para todos os serviços de neurocirurgia e todas as coremes que têm o programa de neurocirurgia, e aí a extensão para todos os supervisores, preceptores. Nós fizemos, que a gente fez questão de que não é uma reunião fechada, é uma reunião aberta para demonstrar realmente o que nós já temos com os indicadores que já adquiridos pela sociedade e que possam vir a contribuir para termos aí um produto que gere uma maior qualidade dos programas de residência médica no estado de São Paulo, quiçá aí nós estamos falando de um país continental e a gente sabe que as dificuldades são enormes. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Alencastro. Quero que ele fique à vontade. Nós temos aí um período para discussão e que a gente possa realmente levar todo esse conhecimento já adquirido para que a gente possa expandir isso e, como eu falei, talvez diminuir temores dessas visitas conjuntas, porque não é o intuito é de crescer com todos os programas de residência. Então, sejam bem-vindos todos. A Excelência São Paulo fica muito feliz com isso e, como eu falei, eu espero realmente que outras sociedades se juntem conosco para que a gente possa compartilhar desses processos. Temos várias sociedades com outros projetos, com projetos que vão poder colaborar e muito conosco. Então, muito obrigado, Alencastro. Bom, boa tarde a todos. Vejo com prazer a presença de muitos de nós aí que coordenam a formação dos residentes e talvez a gente precisa dizer, eu acho, claramente para a Comissão Nacional, para a Cerems, vejo com prazer a presença da doutora Ana Lúcia, que representa a Cerem do Rio de Janeiro, essa preocupação que a sociedade tem com o seu principal objetivo, né? Que é a formação de novos neurocirurgiões e nesse contexto, o Conselho elaborou uma nova formatação da relação da sociedade com os serviços, com a intenção de que a gente mudasse aquele conceito de que a comissão de credenciamento, por exemplo, que faz a avaliação do serviço, ela deixasse de ser um órgão puramente de fiscalização, como era o modelo anterior, para se tornar um elemento de interação entre a sociedade, as Cerems, a Comissão Nacional, as Corems, não é? No sentido de que a gente some os esforços da sociedade e do Ministério da Educação, no sentido de, nessa interação, nós conseguirmos entender os serviços, os programas de residência médica e fazer uma parceria no sentido de que a sociedade ajude os serviços nas suas necessidades e buscando atingir esses objetivos que são tanto do Ministério quanto da sociedade brasileira. Acho que foi muito importante que a Comissão Nacional firmasse essa Resolução 25 em 19, porque isso formaliza, digamos, essa parceria entre a sociedade e o Ministério da Educação, Comissão Nacional e as respectivas Cerems. O que foi feito? Digamos, foi feito o desenho de um novo protocolo, que ele é dinâmico, evidentemente que é algo que está sujeito às modificações que as mudanças dos ambientes exigem, e vale a pena diferenciar, por exemplo, o que é o serviço e o que é
o sistema ensino-aprendizado daquele hospital. Então, serviço, por exemplo, vai ter, quem sabe, 8.000 cirurgias mês, 5.000 cirurgias mês, 2.000, mas o que vale, digamos, nesse processo é aquilo que envolve o residente no seu processo de ensino-aprendizado. Então, esse conjunto exige, por exemplo, que a gente tenha uma boa relação com os preceptores, que são as pessoas encarregadas de fazer essa lida com residentes, e, nesse contexto, digamos, ajudá-los a melhorar, no que for possível, as residências. Então, foi montado um protocolo pelo Conselho Deliberativo que valoriza, então, as ações feitas no serviço e que resultam em ensinamento para os residentes. Aquela cirurgia feita no plantão pelo contratado, que o residente não participa, aquela, por exemplo, não tem um valor didático, né? Ela não serve para a formação do residente. Bom, se vocês me permitirem, eu faria um apanhado muito rápido do que é isso que nós estamos conversando agora, de que maneira a sociedade entende e a SEREM e a Comissão Nacional juntos, que nós podemos implementar, de que maneira que instrumentos nós vamos usar para implementar a matriz de competências, né? Então, se vocês me permitem, eu vou publicar aqui a minha tela e aí ter a oportunidade de mostrar isso para vocês. Eu tenho certeza que a maioria já conhece, já se envolveu com isso, então vai ficar fácil revisar e a gente pode, depois de uns minutos, discutir isso mais abertamente, né? E dar um espaço grande para a gente poder conversar a respeito. Deixa eu ver se consigo passar isso aqui para vocês. A ideia é que, primeiro, a gente entenda esse contexto da sociedade e da Comissão Nacional. A sociedade brasileira ela tem uma comissão de ensino e a função é a avaliação dos residentes. Ela tem uma comissão de credenciamento que avalia os programas de residência. O título de especialista avalia os egressos, não é? Nós dispomos de um registro e métrica dessas atividades através de um sistema informatizado da residência SPM. E há um gerenciamento formal e legal disso pela Comissão Nacional. Então, nessa relação com a Comissão Nacional, nós fazemos as visitas conjuntas, paritárias. O relatório das visitas é conjunto, consensuado, embora a palavra final seja da Comissão Nacional. E, com isso, nós estamos conseguindo fazer a unificação dos status dos serviços e dos calendários, nessa junção, então, que o termo de cooperação SPN-MEC estabeleceu. Quando um residente procura sua residência, eu acho que esse conjunto de informações vai permitir que esses muitos candidatos elejam os bons serviços, que a gente tenha uma ideia da nota desses residentes e do título de especialista. Além disso, a gente busca uma formação sólida na abrangência da neurocirurgia, não na subespecialidade,
com incorporação de conteúdos, habilidades, comportamentos e uma projeção da especialidade para o futuro, que ela é dinâmica nas suas ações. E esse residente precisa também aprender a trabalhar no pós-residência, fazendo que, então, ele tenha um futuro neurocirúrgico produtivo e contextualizado na sociedade. Então, esse protocolo ele é composto de conceitos auditáveis, expressos por indicadores que geram, então, valor didático-pedagógico para o programa de residência, baseado, então, isso na entrega que é feita ao residente, traduzindo a matriz de competências que viabiliza a incorporação, execução e assimilação do currículo mínimo da formação em neurocirurgia. E esse currículo, que, na verdade, é traduzido pela matriz de competência, foi elaborado pela Comissão Nacional junto com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e aprovado dentro da Comissão Nacional de Residência Médica. Quais são os objetivos, não é, desse protocolo? Primeiro, aprimorar a métrica para a qualificação dos serviços. Segundo, identificar os serviços mais adequados aos critérios da Comissão Nacional e da SBM. Criar um sistema de valoração dos serviços através de uma pontuação objetiva, indicadores que geram um score, obviando aquela discussão mais antiga de que havia muita questão pessoal envolvida, nem sempre os visitadores tinham um bom relacionamento com o serviço e assim por diante. Então, aquelas críticas se diluem a partir de uma avaliação objetiva das informações. Facilitar a eleição dos serviços pelos candidatos à residência, definir um ponto de corte a partir desses indicadores para a qualidade mínima, isso é uma coisa que a Comissão Nacional e o Conselho da Sociedade devem fazer em conjunto, valorizar e integrar a Comissão de Ensino, o time especialista de estatística e a Comissão Nacional entre si, para a gente planejar a formação, vagas, abertura de serviços, etc. Melhoria dos processos da Comissão de Credenciamento da Comissão Nacional nas suas visitas, qualificar a preceptoria, permitir uma auditoria em tempo real dos processos de ensino-aprendizado e o aprimoramento dos centros de treinamento através da possibilidade dos chefes de serviço terem acesso a essas informações, olharem, compararem com os padrões esperados e, então, fazerem as suas ações necessárias. Então, esse projeto ele foi baseado em cima do registro das atividades dos residentes, que, validada pelo chefe de serviço ou alguém por ele designado, de forma a permitir informação cruzada e vai fazendo também atualização continuada em tempo real dessas informações. O aumento progressivo do valor do ponto de corte para manter o credenciamento, em acordo com a Comissão Nacional e a sociedade, no sentido de estimular o interesse do corpo de preceptores, hospital e universidade pelo crescimento e qualificação dos serviços. Então, são definidos itens essenciais para o funcionamento do serviço e itens que levam à pontuação, ponderação, que são excedentes aos essenciais, né? Proporcionar o surgimento de serviços com maior qualidade que substituirão, eventualmente, os de menor desempenho. E estimular a fusão de serviços para atender o protocolo qualificar-se.
Se houver alguma pergunta, interrupção, por favor, acho que a gente está numa reunião bem aberta e que nós podemos atender qualquer demanda que surja. Então, a formação para a preceptoria, talvez a gente tenha que imaginar fatores regionais nesse processo. Então, os fundamentos é uma residência no momento de 5 anos, o mínimo de 5 preceptores, um título de especialista, um ambiente adequado para a formação, um número mínimo de cirurgias e subespecialidades por residente, atividades didático-pedagógicas estruturadas, uma pontuação ponderada desses programas, não é? O que significa isso? Quer dizer, é muito mais, é relevante ter um Kinevro no hospital, que é um microscópio de última geração, mas é evidente que aulas temáticas e essa interação do preceptor residente tem que ponderar mais do que ter um microscópio de alta qualidade. Então, isso está considerado dentro do sistema. Credenciamento por critérios. SBN, Comissão Nacional, permitir uma avaliação objetiva, que essas informações sejam auditáveis em tempo real, e um sistema informatizado inteligente de avaliação que permita isso, bem como esses contratos e termos de compromisso entre hospital sede, hospital auxiliar, identificação dos preceptores, dos residentes e as suas vinculações com o serviço. Esse programa informatizado que se fala, na verdade, ele está baseado num formulário que coleta dados online, seja por aplicativo, seja por site da SPN, enfim, tem várias maneiras de preencher esse formulário, que os residentes preenchem e os preceptores também. O registro das atividades do residente, portanto, esse RAR, ele é validado por alguém destinado para isso pelo chefe de serviço, não é? E, além disso, há um registro das qualificações de estrutura e preceptoria, bem como notas dos residentes, as notas trimestrais, a nota anual da prova da sociedade. E isso nos fornece uma informação em tempo real do desempenho de cada uma dessas estruturas de ensino. Há um sistema de BI que nós podemos, então, avaliar e tornar a informação de forma gráfica para melhor avaliação desses indicadores. E a quantidade de perguntas provavelmente é infinita. Os chefes próprios podem propor perguntas para que o sistema indique para o seu serviço. Evidentemente que o chefe tenha, a ideia é que o chefe tenha acesso a essas informações do seu serviço. Né? Ele alerta não conformidades eventualmente colocadas dentro do sistema e pontua e pondera esses dados objetivos. Então, existe um mapa desse site, né, em acordo, e a ideia é que a gente tenha tudo isso em acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês não têm ainda o acesso pleno, justamente pela necessidade de fazer ainda essas compatibilizações com a própria lei. Né? Vejam que esse BI, então, ele fornece relatórios dinâmicos do sistema de residência médica. Então, aqui o exemplo de um serviço que tem um residente ano, são 5 residentes, ele teve até o momento da geração desse gráfico 199 cirurgias, lida com 6 hospitais auxiliares, a gente tem como verificar isso, tem um validador nomeado pelo chefe, tem 21 preceptores SPN,
e 8 preceptores não SBM. E esses são importantes, porque aí entra o neurologista, o radiologista, o patologista, enfim, outras personagens que funcionam na preceptoria dentro da residência. E nós podemos qualificar esses serviços também pela produção científica e pela titulação desses preceptores que nós conhecemos. Então, nós sabemos que esse serviço, e aqui eu não consigo trabalhar dinamicamente, porque é uma foto, não é? Então, tem aqui, a gente vê que esse serviço teve 20% do seu movimento em coluna, hidrocefalia foram 8%, não é? Estereotaxia são 13%, tumores e lesões supratentoriais representam a maioria dos procedimentos, e nós podemos, nesse outro gráfico, dinamicamente, entender quais foram especificamente esses tipos de procedimentos. Então, se vê aqui que esse segmento do gráfico representa 17 craniotomias para clipagem de aneurisma, portanto, 8,5% do movimento das cirurgias. Isso para uma análise nossa futura, quais são os sítios que está sendo usado. Nós temos aqui quantos equipamentos foram utilizados nessas atividades. Não importa se o hospital tem um navegador, se ele pertence a um membro do serviço, se ele é alugado, emprestado. O que importa aqui, o que a gente está registrando aqui, é o uso desse instrumento pelo residente, ou junto com o residente. Então, se vê que houve um bom emprego, né, nesse serviço de monitorização, de microscópio, navegação, cirurgias que não utilizaram nenhum desses equipamentos e assim por diante. Nesse gráfico, vejam que a gente consegue, e os chefes podem também acompanhar o movimento do seu serviço. Por exemplo, aqui em 2020, comparado com 2019, então, se vê que não houve uma perda significativa, por exemplo, no período da pandemia nesse serviço. Noutros, a gente nota, durante a pandemia, uma queda importante, por exemplo, nesses períodos de julho, e depois aqui mais para o final do ano, quando recrudesceu a pandemia, a gente vê isso claramente. E é claro que a comissão e a CERENS, a Comissão Nacional, tem que relativizar isso, porque foi um evento totalmente fora da programação, né? Se vê aqui abaixo, por exemplo, o gráfico das atividades científicas desse serviço. Então, se vê aqui visitas ao leito, laboratório, aulas temáticas e também atividade científica. Então, dessa forma, nós conseguimos acompanhar os serviços e interagir com o chefe, preceptores e mesmo os residentes para superar qualquer demanda ou dificuldade que possa haver. Então, esse é o papel atual da comissão de credenciamento, primordialmente. Tanto que a comissão foi aumentada de 12 para 18 membros, para que cada um deles tenha sobre o seu braço aí 5 serviços, né, que são, então, aproveitem esses interlocutores para obter da sociedade as demandas que precisarem. E é interessante, eu acho que a Comissão Nacional se interessa também por isso. Esse foi um levantamento feito pela Comissão de Estatística da Sociedade Brasileira, em que a gente identifica quais são e onde estão a quantidade de leitos SUS no país. E onde é que estão a quantidade de leitos
privados no país capazes de trabalhar com neurocirurgia. Então, vejam que, por exemplo, a gente tem uma área muito extensa do país com uma baixa densidade de hospitais aptos para fazer neurocirurgia. E isso, na verdade, reflete a formação em neurocirurgia. Ela só pode ser feita onde exista um serviço de neurocirurgia. Então, vejam que o Sul e o Sudeste têm uma concentração, produzindo residentes acima da capacidade de absorção do mercado, tanto em leitos SUS quanto privados, e que áreas extensas do país, por não terem serviços de neurocirurgia, não têm programas de treinamento. Então, se vê com bons olhos essa mais recente, que era rusga e depois vira aproximação. Então, existe alguma interlocução entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, no sentido de promover necessariamente a abertura de serviços de neurocirurgia para essas áreas e poder, então, ter residências ou mesmo a ida de neurocirurgiões para trabalhar nesses lugares. Então, esse é um resumo dessa interação entre o Ministério e a sociedade. E aí, eu queria mostrar para vocês que é algo que a comissão está aberta. Se houver interesse do chefe de serviço neste momento, que ainda não está disponível para o chefe ver o seu serviço, nós podemos facilmente mostrar isso pelo acesso que nós temos. Então, me coloco à disposição de qualquer um dos senhores que desejar dar uma olhada nos gráficos e no que está acontecendo e que a gente tem registrado no nosso serviço, no seu serviço, para vermos isso. Eu pedi licença para o Dr. Paulo Henrique para que a gente tivesse a oportunidade de mostrar para vocês o que nós enxergamos no BI propriamente dito. Então, nós sabemos, por exemplo, que o Hospital Santa Paula, e agradeço aí ao Paulo pela gentileza, que tem uma vaga, não é? Chefiado pelo Paulo Henrique, não é? O interlocutor do serviço do Dr. Paulo Henrique, membro da comissão de credenciamento, é o Dr. Júlio César Maia. E eles têm 6 residentes em treinamento, embora tenham uma vaga, porque houve transferência de uma residente, ela seria em São Paulo, seria em Rio, seria em São Paulo, para esse serviço, em função do volume de cirurgias que eles têm em relação aos residentes. Então, a gente sabe que 447 cirurgias, não é? Sendo que 78% das cirurgias são feitas no Hospital 7. O Hospital Sírio-Libanês tem 8%, a gente vê 22%, 5% no Samaritano, são mais 7% da Beneficência Portuguesa e mais uma miscelânea aqui de outras cirurgias em hospitais que têm um contrato de colaboração com o serviço do Santa Paula. Aqui abaixo se vê, por exemplo, lá no Santa Paula, quais são os grupos de cirurgias, não é? E o percentual e número de procedimentos em cada grupo, seja vascular, coluna, hidrocefalia, e essas coisas estão definidas no apêndice 6 do protocolo. Então, esse protocolo está publicado no site do SPM, e no apêndice 6, a comissão, junto
a comissão especial que montou esse protocolo junto com o Conselho definiu o número de procedimentos que são necessários que o residente participe em alguma das formas para sua formação. E nós conseguimos saber também aqui agora quais são os tipos de cirurgias feitas, então, tumores intraxiais, tumores da convexidade extraxiais, técnicas de injeção, lesão, e miscelânea de procedimentos feitos lá no Hospital Santa Paula e nos auxiliares. Vejam que existe aí um número grande de utilização de equipamentos. Nós não vemos, a grande maioria dos procedimentos usa equipamentos como microscópio, navegador, ultrassom para a formação do residente. E 15% dessas cirurgias não utilizou nenhum desses instrumentos. Vejam que, por exemplo, aqui, muito interessante, né? Essa linha é a meta de cirurgias. São necessárias. Antigamente, a gente tinha um número cabalístico de 300 cirurgias ano, mais as cirurgias pediátricas e mais os traumas. Agora, contabilizando esse número total, são 266, o que dá em torno de 22 cirurgias mensais na média, né? E se vê que, então, esse serviço do Dr. Paulo Henrique tem um número bem superior de cirurgias do que o demandado para um residente. Por isso é que nessa transferência dessa residente, aliás, não foi do Rio de Janeiro, perdão, foi de São Paulo mesmo, essa residente, então, foi para o serviço do Dr. Paulo Henrique porque havia espaço, não é? Sem comprometer a formação dos demais residentes. Então, nós temos aqui a participação de cada um dos residentes. Se nós vemos o R1, claro que ele tem um número menor de participação do que os outros, que têm outras atividades. Nós sabemos aqui, por exemplo, qual é a participação dos preceptores nos procedimentos cirúrgicos. Os que estão em vermelho são preceptores que ou não são neurocirurgiões, não é? Ou são neurocirurgiões, mas não têm participado das cirurgias. E aqui o gráfico das atividades didáticas. Então, por exemplo, visitam os leitos, atividade de ambulatório, nós podemos saber quais são os ambulatórios, qual é o número de horas, quem dos residentes participa nesses ambulatórios. E reunião de revistas, reunião clínica, aulas temáticas, laboratório e assim por diante. Então, nós vemos aqui os residentes, né, que participaram dessas atividades, o número de participação deles, nós podemos saber em que eles participaram, e, além disso, nós temos informação sobre a participação dos preceptores nessas atividades didáticas. Então, aqui as atividades científicas aqui não estão anotadas nesse ano de 2021. Esse mesmo quadro para 19, para 20, 21, mesmo 22 agora. Então, eu só saio daqui da tela para que a gente possa pensar melhor. Não, pode falar, eu estou vendo só assistindo. E aí, deixo para o Dr. Paulo fazer algum comentário que ele possa desejar agora. Na verdade, é só para esclarecer, é que houve a migração de 2 residentes, que um já terminou e o pingarilho veio da beneficência do último serviço da SBN que nós tínhamos, que não tinha MEC. Por isso que ele foi
aceito, por isso que eu tenho 6. A residente que veio do MEC, ela foi para a vaga que nós tínhamos da R2, que foi fazer radiologia. Então, na verdade, todos os residentes do MEC são 5. E o único que faltava da SBN está se formando esse ano. Então, portanto, a gente tem 5 residentes em 2022. São muitos dados e talvez tenha havido essa confusão. Então, a beneficência, quando encerrou a residência, nós acolhemos 2 residentes e os 2 o último está terminando e, na verdade, a partir do ano que vem é 1 residente por ano, porque essa residente entrou justamente na vaga da R2, que foi para a R3, depois que foi fazer radiologia na DASA, né? Então, mantém isso. Em relação eu achei o BI muito interessante, porque a gente consegue controlar, por exemplo, de como nós estamos procedendo em relação à formação didática, quanto que falta de aula disso, quanto que precisa daquilo, quantas cirurgias que a gente tem que chamar para o residente aprender uma cranioplastia. Então, acho muito importante que o BI, que foi feito numa plataforma de produtividade de empresas e que foi muito bem adaptado e construído na SBN, na verdade, o Alencar Sargentinho falar que foi o conselho, mas foi ele que criou tudo isso com a TI. Isso ajuda muito o chefe de serviço a se organizar, a poder promover um ensino adequado. Eu, no começo, tinha uma certa restrição, achava muito trabalhoso, mas isso faz parte da nossa formação, da minha idade, de medo de computador. E depois eu pude perceber que não, é muito simples e ajuda a gente a nos organizar. Por exemplo, eu sei que o residente não está preenchendo, eu preciso checar e contra-checar por que ele não está preenchendo. E isso é uma falha. Então, eu consigo corrigir em tempo real as dificuldades e as falhas que nós temos para poder adequar o ensino do residente. Eu agradeço, acho que o Herculano também ajudou muito nessa ideia de organização de dados, né? E junto com o Alen Castro, que criou essa ideia de fazer essa sistematização. Hoje eu não tenho dúvida que para boa manutenção do serviço é necessário esse controle de dados, ruins ou bons. Infelizmente, a gente vai ter dados ruins e vai ter dados bons. E os ruins têm que ser corrigidos. Obrigado, Alencastro, pela oportunidade. Não, eu acho assim, eu vejo aqui o Dr. Rota presente, presidente do conselho, vejo o Ítalo, secretário da sociedade, e é necessário que se diga que isto, na verdade, é uma construção a muitas mãos, analisada pormenorizadamente pelo Conselho em várias reuniões, discutido, modificado dentro do Conselho, e é necessário que se diga, sim, que esse é um trabalho do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira. Agora, talvez eu passaria a palavra para o Paulo Fernando Constâncio, para que ele possa fazer alguma consideração, talvez a doutora Ana Lúcia, que também representa a Serem do Rio de Janeiro, se eles gostariam de fazer algum comentário. Eu vou só aproveitar, Cássio, para a gente levantar aqui. Como fica a relação de vocês, da Sociedade de Neurocirurgia? Eu tenho da minha sociedade, que é a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que a gente está se aproximando de uma relação mais direta com os residentes. Como é que está com vocês esta relação com os residentes, na sua avaliação? A gente viu que a gente consegue medir bem a questão do serviço, né? E assim, eu queria saber se há uma relação direta da sociedade com os residentes nos seus diversos níveis, um acompanhamento também nesse sentido, na questão de formação deles.
Pois sabe, Paulo, que isso é ainda algo que precisa ser melhor construído, não é? Nós temos esses instrumentos agora que permitem a gente enxergar mais facilmente, não é? Porque se tinha dados bem pormenorizados, analisados, por exemplo, das notas dos residentes, muita discussão dentro do Conselho da Sociedade, o Torrota está aí, pode até colocar isso melhor do que eu, sobre a forma das provas, qualidade das provas, como é que é a participação dos residentes, enfim. Mas o que se tem agora é a possibilidade da gente individualizar. Então, esse trabalho do interlocutor que fica em contato com o serviço, não é? Ele, de repente, ele pode sim observar que um determinado residente, R4, por exemplo, está participando muito pouco em cirurgias, né? A gente tem que entender se ele ainda quer fazer a sua residência, se ele está pensando em outra coisa, será que ele está tendo a oportunidade correta, será que ele está frequentando adequadamente o serviço. Então, eu acho que com essas informações a gente sim tem essa possibilidade, e é fundamental isso, não é? Por exemplo, nós temos discutido com alguns chefes de serviço que têm nos trazido a dificuldade que eles têm a partir de uma negativa dos residentes de fazerem o preenchimento dos seus dados, né? Então, temos já reuniões agendadas com os residentes para mostrar para eles a importância, não é, desse trabalho, o que representa para eles isto ser depois devolvido para eles sob a forma de um currículo deles durante a residência, eles poderem enxergar, por exemplo, claramente áreas em que eles estão deficientes, não é? Áreas em que eles se desenvolveram mais. Eu acho que esse é o trabalho que a gente está começando a fazer essa aproximação com o residente. Perfeito, acho que é um caminho que temos que começar a regar realmente. É um caminho sem volta, porque é com isso que nós vamos conseguir os dados cada vez melhores, né? Eles entendendo o compromisso. E a questão, a ginecologia obstetrícia tem, né? Acho que vocês conhecem o trabalho da ginecologia obstetrícia de 2017 para cá, que vem trabalhando com isso, e a gente está começando a ter um corpo maior, né? Os residentes trabalhando por um processo de formação para eles mesmos. Eu acho que isso é bem interessante. Passar para a Ana Lúcia, eu gostaria aqui de primeiro agradecer a participação da Serem Rio. Nós fizemos a extensão do convite a todas as Serems do Brasil, a todos os presidentes de Serem, no grupo de presidentes. Conversei essa tarde com o Vinícius, que é da Associação Nacional dos Médicos Residentes, até abrir a porta para que eles viessem. A Meresp está numa fase de transição também aqui, mas eles estavam convidados também conosco de participar. Então, eu não sei assim mensurar isso nesse momento, mas nós deixamos as portas abertas para que eles pudessem realmente entrar nesse circuito. Ana Lúcia, você poderia... a gente observa que o instrumento, né, eu também tive conhecimento dele, é muito precioso, né, eu acho interessantíssimo, né, só que nós vamos ter um caminho longo a percorrer, né. Primeiro, com a sensibilização dos médicos residentes, eu achei interessantíssimo, Paulo, você já fazer um link com o Vinícius, que é o presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, porque nós precisamos desmistificar a visão de controle. É isso que eu observo quando a gente conversa com os residentes, né? Mas por que você não acessa o instrumento, né? Por outro lado, eu acho que o caminhar vai ser
passo a passo, até com as chefias de serviço, com os coordenadores, os supervisores, né? Porque na Comissão Nacional nós chamamos os supervisores do programa, né? Também desmistificar, né? Eu, às vezes, me surpreendo quando converso com a SBN e que não há dados de um hospital X ou Y. Então, eu acho que vai ser um caminhar longo, né? E acho, para a SBN, que nós vamos ter que replicar isso estado a estado, né? Com comprometimento das comissões estaduais, né? Na sensibilização. Eu acho interessantíssimo, eu gostei muito da avaliação que eu tive a oportunidade de ver de 2 serviços do Rio de Janeiro, e acho que é um caminhar muito longo, né? Porque eu ainda sinto alguma restrição, eu ainda sinto. Às vezes eu tento entrar na conversa e eu acho que eles têm que ser sensibilizados pelos pares deles, ou seja, pela neurocirurgia, né? Pelos especialistas. Quando a comissão estadual tenta alguma conversa, eu sinto que eles não querem dialogar muito. Então, talvez seja muito importante o esclarecimento. Eu acho que é uma construção, tudo que é novo é assim mesmo, é um caminhar, né? Eu e Paulo, o Herculano também, nós que vivemos a Comissão Nacional, a gente sabe que é dia após dia, mas eu achei muito interessante, eu acho que vai ser muito bom. Nós vamos ter um trabalho longo pelo país, vocês vão ter, né? E nós nos nossos estados. É isso que eu sinto. Uhum. Aproveitar, né? Como eu falei, eu comentei, convidei a doutora Viviane para que, se quisesse participar conosco também, falei pessoalmente com ela sobre isso, e ela só foi, vamos dizer assim, bastante receptiva, né, pela atitude tomada dessa nossa reunião aqui. Então, achei, e até se propôs, não seria possível hoje dela participar, mas ela achou bem interessante. Eu acho que isso é o que a gente espera, que essa nossa reunião dê frutos, né, que faça realmente as pessoas começarem a se interessar, pegar esses estados que nós temos aí, o maior número de leitos, começar a trabalhar também com todos eles, falar assim, bom, agora vamos conversar vamos nos entender aqui, todo esse processo, e aí, paulatinamente, construir esse processo. E, sem dúvida, a questão dos residentes, só assim nós vamos quebrar essa vamos dizer assim, essa questão de impropriedade, né? Quer dizer, vocês estão invadindo a nossa praia. Não, não é isso, nós queremos realmente formar de uma forma coesa, de uma forma que a gente possa realmente qualificar. E também não é ranqueamento de serviços, né? Podemos fazer isso com todos de forma bastante produtiva, num segmento, sem a questão do ranqueamento de A, B ou C. Eu passo a palavra para o Alencastro para continuar a sua colocação e ficar à vontade, Alencastro. E os demais. Doutor Rota, quer fazer algum comentário? Este trabalho feito pela SBN vem caminhando, como o Alencastro falou, ao longo do tempo. E cada vez estão ficando melhores para poder entender as residências de neurocirurgia. O mais importante é que eles precisam entender que o caráter não é punitivo. Essa formação é para que nós possamos entender a residência e melhorar a residência, dar ferramentas para os serviços para que eles possam construir uma residência cada vez melhor. Eu acho que com esses dados nós vamos evoluir na residência, não um caráter punitivo, mas um caráter construtivo. Eu acho que é essa conversa que nós temos que ter com os chefes de serviço e com os residentes, que a função da sociedade não é punir, é construir. Pode continuar, Alencastro. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que valeria a pena ouvir os demais, né? Eu acho que nós estamos vendo aí vários dos nossos queridos amigos por aí, não é? Gente com muita experiência, como o Dr. Colli, outros mais jovens, na sua função de
de ensinar neurocirurgia e ver os comentários, as perguntas e as críticas, as sugestões que a gente possa receber. Doutor Alencastro, o senhor me permite? Pois não, Ricardo. Bom, antes de mais nada, eu só tenho a agradecer o período aí que a gente trabalhou na comissão de credenciamento da SBN, eu pude aprender bastante coisa, e esse programa já vinha sendo desenvolvido. Mais uma vez, aí, excelente a manifestação da Serem de São Paulo nessa coparticipação com a SBN. A minha pergunta, professor, nesse período de implementação do programa, eu estou vendo, inclusive, esse gráfico que o senhor mostrou, a gente não tinha na época, deve ter sido uma evolução aí. Como tem sido a porcentagem, assim, o senhor tem ideia dos serviços, a adesão ao programa? Como tem sido, entre os serviços de neurocirurgia, a adesão ao programa? Pois olha, é crescente, Ricardo. A gente vê um número maior de serviços entendendo esse processo. O exemplo que a gente usou para mostrar que é o serviço do Santa Paula, por exemplo, era um serviço com anotações muito pobres, com uma resistência. E conversando com esse serviço, se explicou o que estava acontecendo. O Paulo entendeu o que estava se propondo, fez um esforço enorme dentro do seu serviço, preencheu, e a gente consegue ver um serviço de formação pujante, com atividade com os residentes intensa, os residentes satisfeitos. E estava ouvindo também, por exemplo, o Zanini, né, que faz parte também da comissão de credenciamento. E à medida que ele começou a enxergar esses dados do seu próprio serviço, ele manifestou várias vezes, aí também pode comentar, ele está aqui conosco, via ele ainda há pouco por aí, de que ele considera que essas informações foram extremamente úteis para que ele reestruturasse algumas coisas do seu serviço. Nazarino, não sei se quer comentar. O professor Colli quer falar. Pode comentar, Zanini, depois eu comento. Não, só retificando, e é exatamente isso. Acho que se a Serem auxiliar também numa conjunção SBN-Serem de mostrar para o residente a importância da inserção dos dados. Esse é um momento, é um ponto crítico, sim. Eu falo desde que eu comecei a participar da comissão de credenciamento, que é a inserção de dados. E isso vai ter que ser, logicamente, a SBN mais próximo, com os chefes de serviço, que deve fazer com que os residentes insiram os dados, e não só os residentes, mas também os supervisores, os preceptores ou chefes de serviço, como é chamado na SBN, de colocar essas atividades de maneira adequada. Isso ao longo do tempo, como a professora Ana Lúcia falou, é algo que eu considero assim fundamental. Quem conhece por dentro, quem consegue ver esse programa, o BI, e as informações que podem ser obtidas ali, com certeza fica mais estimulado a conseguir esses dados. Acho que é isso que eu poderia falar. E a gente tem visto um número crescente, não é? A sociedade, através da Secretaria, tem feito comunicações, estimulando, não é, os chefes de serviço, os preceptores a convencerem os residentes a fazerem esse trabalho, porque, na verdade,
e isso tem produzido uma melhora dos preenchimentos. Cada vez que a gente faz a interlocução com um chefe de serviço e explica isso, esse serviço começa a produzir dados também. Então, eu acho que esse trabalho da comissão de credenciamento ele está sendo feito, né, através dos seus interlocutores. O Herculano conversou com vários, estou vendo o Herculano aqui ao vivo, né, conversou com vários e a resposta foi positiva. O Zanin não conseguiu conversar com alguns, não é? Eu conversei com vários e dos que me cabiam e esses todos passaram a entender essa dinâmica de uma maneira com muita empatia. Eu acho que isso é muito bom, né? De que, como disse o Rota, a gente fuja desse clichê de que a Serem ou a sociedade brasileira querem, de algum jeito, inclusive assim, prejudicar um serviço. Né? Não é esse o conceito. Né? Pelo contrário, eu acho que está muito claro que, nesse momento, o papel da comissão de credenciamento é interagir no sentido de proporcionar um ambiente de melhor ensino-aprendizado. E, por exemplo, nós já fizemos participação, por exemplo, com um sistema de regulação, por exemplo, de um determinado estado, via comissão, no sentido de conseguir que mais pacientes fossem encaminhados para um determinado hospital, e, com isso, melhorar a performance do serviço. Então, a sociedade tem muita coisa para oferecer e pode ajudar. Né? Cori? Bom, a minha manifestação, em primeiro lugar, parabenizar o Alencastro pelo desenvolvimento desse projeto, que não é de um ano ou dois, é de muito tempo atrás. Mas eu tenho uma sugestão. Eu acho que os chefes de serviço e os residentes estão precisando receber estes dados, porque é isso que vai estimular o preenchimento. Até hoje eu não tive acesso a esses dados do meu serviço. Então eu não sei nem o que eu devo corrigir, o que eu devo fazer. E isso, acredito, que vale da mesma forma para os residentes. A partir do momento que eles analisarem cada um a sua performance, eles vão perceber que tem coisas que podem ser melhoradas. Basicamente é isso, e eu acho que o caminho está certo, né, Cássio? Tá? É isso aí, mas realmente a gente precisa receber informações devolutivas. Eu acho que essa reivindicação ela é absolutamente pertinente, não é tua somente, acredito, mas de uma quantidade enorme de chefes de serviços que demandam essas informações. Elas estão prontas, mas a gente enfrenta uma dificuldade que ainda precisa ser superada para a divulgação, que é a adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados. Existe um trabalho sendo feito aí nessa direção e a gente consiga, em algum momento, já proximamente, entregar pelo menos uma parte dessas informações ao chefe de serviço, já com essa solução que é necessária para a comissão de LGPD da SBN. Porque esse é um problema que não pode ser negligenciado. Né? Sim, mas as informações relativas ao serviço não são individuais. Então, essas eu acho que não tem nenhum problema com a lei de proteção de dados. As informações dos residentes, aí o problema é mais complicado. Bom, estamos abertos, né, Paulo? Eu acho que, não sei, imagino que existam dúvidas que a gente poderia, quem sabe, esclarecer, né?
A gente fica aí à mercê dos colegas, e aí, se não houver nenhuma manifestação, a gente pode caminhar. Mas eu acho que o encaminhamento, eu acho que é por aí. Nós estamos aí falando, no que nós estamos aqui conversando, realmente a divulgação ou a devolutiva para os serviços talvez seja uma fonte, sem dúvida, no caso aqui, para quem está, estou olhando de fora, né? Então, eu não estou na sociedade, eu não tenho, a minha sociedade é outra. Aliás, a gente está assim, é algo bastante cômodo para a gente vê como as sociedades estão trabalhando, eu vejo como a ortopedia trabalha hoje, por causa do professor Kimura, eu vejo como a ginecologia obstetrícia hoje, acompanho o trabalho do professor César há muitos anos, mas sempre à distância, sempre olhando para a sociedade, mas naquele olhar de observador e vendo o desenvolvimento que foi feito nesses últimos anos, aqui em São Paulo, pelo menos, pela doutora Rosana Puccini, e agora eu vejo, junto à Comissão Nacional, o efetivo trabalho da Sociedade de Ginecologia Obstetrícia. Acho que a Ana Lúcia deve compartilhar isso também nessa parte comigo, pelo que nós vimos ontem na reunião da plenária, um efetivo trabalho da sociedade junto com todas as áreas de áreas de atuação e tudo mais, as matrizes de competência. E eu acho que esse é um trabalho muito importante que vocês têm que desenvolver e levar realmente para os residentes, quebrar esta barreira com os residentes, que não são muitos, né? No estado, mesmo no país, eles não são muitos. Então, acho que seria um caminho da gente se aproximar realmente, quem sabe com a própria Ameresp aqui, ou a Associação Nacional, no caso Vinícius, de demonstrar, né, que não é essa questão de vigilância, sim uma questão de qualificação mesmo profissional que a gente está buscando, com todos esses dados que vocês podem ofertar para eles. Então, acho que esse é um caminho que a gente precisa trilhar. A gente tem conversado, Paulo, com a Federação de Ginecologia e Obstetrícia. Eles lá estão tentando desenvolver algo parecido, não é? E trocado algumas ideias, e temos até uma reunião que está para ser agendada aí junto com o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, com a federação, mas a Sociedade de Reumatologia, que também está interessada em evoluir nessa direção. Né? Muito positivo. Trocar, né? A gente troca figurinha toda hora. Trocar é sempre muito bom, porque outras ideias surgem e a gente sai um pouco dessa doma. Então, por isso que eu perguntei a questão da relação com os residentes, porque lá na SOGESP eles têm uma relação com os residentes de uma forma até... E não vou dizer que todos eles participam, não, mas pelo contrário, a gente faz as visitas, a gente acompanha as visitas principalmente com as visitas online, às vezes nós fazemos aí Santa Marcelina, vemos outros serviços. Nós perguntamos, vocês conhecem o processo, a progressão na minha área, na área da SOGESP? Vocês participam? Alguns residentes, alguns serviços realmente dão de ombros, né? Então a gente percebe a dificuldade, mas houve um crescimento, houve uma evolução nos últimos 4 anos no número de residentes que têm participado, porque eles perceberam que aquilo era algo que trazia benefícios para a própria formação deles, inclusive evitando, de repente, na prova de título de teste, passando direto para a prova prática. Então, são questões, né, no caso da ginecologia obstetrícia, que eles têm mostrado alguns frutos, né, e com essa aproximação. Por exemplo, eu desconheço que haja dentro da ginecologia obstetrícia, que eu acho muito interessante, esse sistema de controle como se fosse um portfólio de atividades cirúrgicas, né, que pode servir para ele como curricular. Coisas que nós fazíamos, eu que fiz a minha ginecologia obstetrícia lá na década de 80, em 1984, a gente anotava o número de partos, o número de cesáreas, o número de histerectomias, e isso ficava linkado ao nosso
não era um portfólio que se chamava, mas é um processo dentro do RH, naquela época, ainda dentro do próprio RH. Claro que depois vem a Comissão Nacional, essa desvinculação, né, mas era muito importante, inclusive quando a gente tem um colega que foi pegar lá e falou assim, não, eu preciso para minha livre docência, estou defendendo a livre docência, eu preciso fazer o levantamento. Então, pega aquele calhamaço das coisas cirúrgicas oficiais feitas pelo residente. Então, é esse estímulo que nós vamos tentar atribuir ou caminhar para a gente poder realmente desenvolver. A gente está falando na neurocirurgia, são 5 anos, né, de um processo de treinamento, e hoje com as matrizes de competência já instaladas, e no futuro, quem sabe, as EPAs aí, atribuindo os indicadores para que a gente possa realmente fazer tudo isso. Não é fácil, é um longo percurso, como a Ana Lúcia falou, né? A gente sabe, mas desistir jamais. Eu acho que não é um caminho sem volta. Principalmente porque nós temos que qualificar essas residências, principalmente essas novas residências que começam a pipocar no resto do país, em lugares, e eu gostei muito da sua fala com relação à regionalização. Isso precisa ser visto, precisa ser levado em consideração dos serviços também, né? Então, temos muito trabalho. Eu não quero tomar mais tempo para deixar vocês aí à vontade. E se todo mundo tiver ok, eu acho que isso é um embrião, nós estamos aí começando essa relação, mas eu acho que a gente pode, no próximo quem sabe, tentar essa proximidade maior com todo esse grupo, com todos esses outros atores. Vejo aqui que não há manifestação de ninguém aqui no chat também. Então, se todo mundo estiver de acordo, podemos encerrar, Encastro. O que o senhor acha? Está bem. Acho que já atingimos um objetivo primário e vamos torcer para que a gente tenha. Agora, no YouTube vai ficar disponibilizado, né, a integralidade da nossa conversa aqui, e a gente vai poder, em breve, fazer outros fóruns no mesmo sentido, dando visão. Eu acho que a gente tem que fazer agora é divulgação dessa nossa conversa. Perfeito. Agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Até mais. Boa noite a todos.